Capítulo 5. Eterno. O Deus de infinitos dias. Desde a eternidade tu és Deus, todo tempo e espaço tu transcendes, a plenitude da eternidade, sem princípio, sem fim. Lowell Mason. Você nunca sabe quando a diferença entre gerações vai estragar seu jantar. Era um encontro raro de família. Meu esposo Jeff e eu, seus pais e sua irmã Emily e seu esposo. Estávamos todos reunidos ao redor da mesa de jantar pela primeira vez em muito tempo. A família de Jeff não é cheia de dramas, todo mundo ama todo mundo, e refeições como essa são sempre repletas de risadas e conversas. Eu tinha notado que minha cunhada, por acaso, estava mais quieta que o usual, mas não fiquei pensando nisso. Então, no meio de um intervalo na conversa, não tirando os olhos de seu copo de água, ela de repente falou: "Fiz uma tatuagem." Um silêncio ensurdecedor. A família do meu esposo, com garfos no meio do caminho entre o prato e a boca, ficou inerte. As sobrancelhas de Jeff se arregalaram, quase atingindo o teto. Meu cunhado cuidadosamente evitava olhar ao redor. Senti que uma risada histérica e inapropriada subia pelo meu tórax. "Você fez uma tatuagem?" Jeff conseguiu a proeza de repetir, certamente lembrando dos 2 dias na época de faculdade em que usou brinco antes de saber que teria que pagar a mensalidade do curso caso o adorno se tornasse um acessório permanente. Mais silêncio. Então minha cunhada disse: "Bem, vocês sabem que eu sempre quis ter uma." Nós não sabíamos. Realmente nós não sabíamos disso. Eu não conseguia me lembrar de uma conversa sequer em que o assunto tenha sido falado e, julgado pelo olhar dos meus sogros, eles também não sabiam. Nós, ainda hoje, rimos até chorar daquele jantar. Os pais de Jeff, que são a família mais apoiadora que você poderia querer ter, por fim aceitaram a decisão da filha. Emily estava cheia de ansiedade para contar a eles, sabendo que eles ficariam chateados, então ela escolheu que ela sentiu ser o cenário mais seguro para confessar. E meus sogros, que são produtos de sua própria geração, tanto quanto a filha é produto da geração dela, decidiram superar o caso. Eu meio que esperava que Jeff furasse a orelha de novo, agora que a situação parecia estar resolvida. Nós todas somos produtos de nossa geração, muito ligadas à história na qual nascemos. Nós habitamos um espaço de 78 anos e somos moldadas pelos eventos que eles abrangem. Uma diferença de idade de 30 anos pode levar duas pessoas a verem o mesmo assunto de ângulos completamente diferentes. Somos criaturas de uma época específica, com perspectiva limitada, resultado de anos limitados. Nisso, nós somos muito diferentes de Deus, não limitado pelo tempo. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. As frases iniciais do livro de Apocalipse nos declaram um Deus não limitado pelo tempo, tanto que ele determina seu começo e fim. Sua natureza eterna é descrita com frequência ao longo das Escrituras. A Bíblia começa com um registro temporal, no princípio. E então passa 66 livros descrevendo o Deus que decreta estações e tempos, mas que não é limitado por eles nem um pouco. Livre para agir dentro do tempo conforme desejar, Deus existe fora do tempo. Ele é simultaneamente o Deus do passado, do presente e do futuro, inclinando o tempo de acordo com sua vontade, livre de suas restrições. O passado não representa a ele nenhuma oportunidade perdida. O presente não lhe apresenta qualquer ansiedade. O futuro não lhe reserva qualquer incerteza. Ele era e é e está por vir. Ademais, todas as ações de Deus no tempo acontecem exatamente no momento certo. Ele nunca está adiantado nem atrasado, nunca sujeito à tirania de um prazo, nunca com pressa, nem tentando ficar em dia com um horário que saiu do controle. O texto de Eclesiastes 3 nos diz que ele designa um tempo para todo o propósito debaixo do céu, versículo 1. Mas, de uma perspectiva humana, não parece assim. Nós vemos o andar dos eventos em nossas vidas e pensamos que talvez, pelo menos em alguns casos, nosso Deus atemporal se ausentou temporariamente. Nós podemos prontamente reconhecer que há um tempo apropriado para tudo, mas nós temos opiniões razoavelmente formadas de quando seriam esses tempos. O tempo de curar é qualquer tempo em que alguém esteja doente. O tempo para se calar é quando já terminei de dizer toda a minha opinião. O tempo de morrer é no fim de uma vida plena, nem um momento antes, mas nós vemos ao nosso redor que tragédia e comédia, nascimento e morte, lamento e dança se apresentam aparentemente em qualquer momento. A compreensão humana se esforça para entender tudo isso. É por isso que o escritor de Eclesiastes afirma:
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. Dizendo de outra maneira, Deus, em que última análise faz surgir beleza de todas as coisas, deu aos homens, limitados pelo tempo, um desejo pela eternidade. Porém, em nosso entendimento limitado, não podemos compreender o que ele está fazendo entre o início e o fim do tempo. Nós olhamos para o tempo e para as estações e nos perguntamos: onde está a beleza que Deus está criando a partir disso? Nós esperamos que ele torne tudo belo em nosso tempo, mas aquele que determina o início e o fim não opera de acordo com as nossas linhas de tempo. Ele operará todas as coisas de acordo com os seus propósitos. Cada sofrimento ou mal que nos afeta será redimido para o bem, mas, às vezes, leva-se mais do que uma vida para que o feio se torne belo. Talvez nós iremos para os nossos túmulos sem ver o mal receber sua retribuição. Nós talvez passaremos para outra vida sem receber o perdão de alguém que amamos. Talvez morramos sem ver a solução da nossa história de vida sussurrando em nosso último suspiro que não entendemos o porquê. Nós não podemos conhecer o que Deus fez dentro dos limites de nosso nascimento e morte, nosso próprio Alfa e Ômega. Mas isso não significa que o que Deus está fazendo não esteja perfeitamente ajustado ao tempo. O problema não está no tempo dele, mas em nossa percepção de tudo isso. Aprendendo a medir o tempo. Aqui eu devo reconhecer a minha grande dívida, não a um teólogo, mas a uma professora de educação infantil. Embora ela não saiba, a senhora Greek, que ensinou 4 crianças da família Wilkin a escreverem seus nomes corretamente e a levantarem as mãos educadamente, também ensinou a mãe delas uma lição sobre o tempo. Ela explicou em uma noite de reunião de pais e professores como era difícil ensinar o conceito de tempo para uma criança de 5 anos de idade. Toda segunda-feira, ela instruía a turma a pegar seus cadernos e a escrever no topo da folha: hoje é segunda-feira. Ontem foi domingo, amanhã será terça-feira. A turma seguia suas instruções e a harmonia reinava. Sua dificuldade começou na terça-feira, quando o processo era repetido. Tão logo ela deu a instrução para escrever: hoje é terça-feira. Expressões de dúvida tomaram as faces dos alunos. Com a instrução para escrever: ontem foi segunda-feira, uma mão se levantou. Senhora Greek, você nos disse que hoje é segunda-feira. Não, segunda-feira foi ontem, hoje é terça-feira. Mais expressões de dúvida. Outra mão se levantou. Senhora Greek, você nos disse que amanhã é terça-feira. Não, hoje é terça-feira. Amanhã é quarta-feira. Depois desse pronunciamento, as crianças ficaram chateadas. Da perspectiva delas, a senhora Greek se contradisse completamente. Antes ela havia dito a eles que hoje era segunda-feira e depois que hoje era terça-feira. Qual era o certo? Poderia essa mulher ser confiável para ensinar a eles a adição se ela não sabia sequer que dia era hoje? Claro, ambas as declarações eram perfeitamente verdadeiras, mas, visto que crianças de 5 anos não podem ainda entender o conceito de ontem, hoje e amanhã, eles questionaram o entendimento de lógica da professora. O problema não estava na mensagem, o problema estava na habilidade limitada dos ouvintes para entendê-la. Nós somos desse mesmo jeito. Nós lemos a promessa de que Deus faz tudo belo em seu devido tempo e então nós olhamos para os sofrimentos e as dores não resolvidos de nossa vida e da vida dos outros e começamos a nos preocupar com o fato de que a Bíblia pode não ser confiável. Esquecemos-nos de que estamos recebendo uma instrução daquele cuja perspectiva não é relativamente maior que a nossa, mas infinitamente maior. Numa escala de entendimento espiritual que vai de 0 até Deus, nós seríamos patologicamente soberbas se nos avaliássemos no nível de educação infantil. Não deveríamos nos surpreender nem nos sentir desencorajadas ao descobrir que nós, que somos de ontem e não conhecemos nada, não podemos compreender o tempo daquele que transcende o ontem, o hoje e o amanhã. Não podemos esperar entender nossa própria história, nem a história humana deste lado da glória, mas podemos confiar no nosso ontem, nosso hoje e nosso amanhã, aquele que era, que é e que há de vir. Vivendo o presente. Confiar a Deus, nosso tempo, significa que nós podemos fazer bom uso do tempo que nos é dado. Isso parece simples, mas não é. Efésios 5, do 15 e 16, nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
A Nova Versão Internacional traduz como aproveitando ao máximo cada oportunidade. Temos o mandamento de remir o tempo, reivindicar o nosso tempo de propósitos inúteis para empregá-lo para a glória de Deus. Mas como podemos fazer isso? Quero sugerir 3 formas. 1. Deixe o passado para trás. Remir o tempo requer deixar o passado no passado. Nós nos apegamos ao passado, deixamos-nos levar por 2 emoções diferentes, nostalgia pecaminosa ou remorso. A nostalgia pecaminosa nos leva a idolatrar um tempo quando a vida era melhor ou mais simples, resultando num descontentamento perpétuo com a nossa situação presente. Nós podemos ansiar por um tempo anterior à chegada de alguma má notícia, por um tempo quando nossa saúde era melhor, quando nossos filhos ainda eram pequenos, ou quando alguém que amávamos ainda estava vivo. As mudanças de fases da vida podem causar um anseio natural por como as coisas costumavam ser, e embora isso não seja necessariamente pecaminoso, pode se tornar. Temos permissão para lamentar o passar de épocas felizes, mas não nos é permitido ressentir sua perda. Há uma diferença entre sentir falta do passado e cobiçar o passado. O antídoto para a cobiça é sempre a gratidão. Podemos combater um amor pecaminoso do passado contando os dons que temos recebido no presente. Remorso, por outro lado, nos leva a habitar em erros ou dores do passado, roubando-nos a alegria de nossa situação presente e frequentemente nos arrastando para velhos padrões pecaminosos. Quando criança, aprendi a cantar as palavras de Charles Wesley. Ele quebra o poder do pecado cancelado, ele liberta o prisioneiro. Quão frequentemente precisei daquelas palavras como lembrete de que o poder dos meus pecados passados ou dos pecados passados de outros contra mim está rompido no nome de Jesus. Ele substitui minha liturgia histórica de pecado por uma de santidade. Quando me sinto desencorajada por tropeçar novamente no pecado passado, aquele que ergue minha cabeça me lembra de que, embora eu ainda não seja o que serei, não sou o que eu era. Ele me tira do passado e me traz de volta ao presente com a certeza de que a santificação está lentamente fazendo o seu trabalho hoje. Ele me impede de reviver minhas dores passadas ao me lembrar de perdoar como fui perdoada. Podemos combater as más notícias do passado lembrando-nos das boas novas do Evangelho e confiando nelas. Número 2. Deixe o futuro no futuro. Remir o tempo requer que o futuro fique no futuro. Podemos nos apegar ao futuro deixando-nos levar por 2 emoções diferentes, antecipação pecaminosa ou ansiedade. Apegamos-nos à antecipação pecaminosa quando constantemente cobiçamos a próxima etapa da vida. O adolescente que quer ser um estudante universitário, a jovem mãe que mal pode esperar para que suas crianças não usem mais fraldas, a mulher em seus 50 anos que mal pode esperar para se aposentar. Desejar o futuro em si não é algo errado. Ver uma fase futura da vida como um escape da fase presente é. Assim como a nostalgia pecaminosa, a antecipação pecaminosa é revertida por meio da gratidão aos dons que temos recebido no presente. Nós alimentamos a ansiedade quando vivemos em temor do futuro. Nós tememos incertezas ou potencialidades, a perda de um emprego, uma possível doença ou apenas o fato de que não temos ideia ou controle do que o amanhã trará. Nossas orações são marcadas por pedidos para conhecer o futuro ao invés de pedidos para viver o hoje para o Senhor. Jesus nos lembra de que não devemos ficar ansiosas quanto ao futuro, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. O antídoto para a ansiedade é lembrar e confessar que nós podemos confiar o futuro a Deus. Isso não significa que nós não nos preparamos para o futuro, mas que nós preparamos de forma sábia, ao invés de nos preparar de maneira temerosa. Número 3. Viva o hoje plenamente. Remir o tempo requer que estejamos completamente presentes no presente. Nós podemos desperdiçar o hoje alimentando 2 pecados diferentes: preguiça ou superocupação. Tanto a pessoa preguiçosa quanto a compulsivamente ocupada sutilmente rejeitam o limite do tempo ordenado por Deus. A pessoa preguiçosa acredita que sempre haverá mais tempo para cumprir suas responsabilidades. Ela pode gastar o hoje como quiser. Caracteriza-se pela procrastinação, pela perda de prazos e por desculpas. Como uma gastadora extravagante de dinheiro, ela gasta seu tempo sem considerar o custo, acreditando em seu íntimo que ela tem um crédito sem fim de horas.
A preguiça acredita que o tempo que Deus deu não é precioso. Devemos remir o presente observando a formiga, como o Provérbios 6:6 diz, juntando quando é tempo de juntar. A pessoa compulsivamente ocupada acredita que nunca haverá tempo suficiente para gerenciar suas responsabilidades. Ela também acredita que pode gastar o hoje como quiser, tomando sobre si mais atividades do que um dia pode suportar, reclamando que não há mais horas no dia. Ela se caracteriza pela exaustão e por assumir mais compromissos do que deveria. Como um pão duro, ela espreme cada gota de produtividade de cada minuto do dia, acreditando em seu íntimo que o descanso é para quando morrermos. A superocupação acredita que o tempo que Deus deu não é adequado. Nós devemos remir o presente separando o tempo para observar a prática da quietude e o preceito de Sabá, tomando a confiante postura daquele que se senta aos pés do seu Senhor. Quando trabalhamos para remir o tempo, refletimos o nosso Criador. Deus é o último remidor do tempo. Ele redime todo o tempo e redime exatamente no tempo certo. Somos encarregadas de remir os anos que Ele nos deu como um ato racional de adoração. Derrubando o mito da eternidade humana. Quase no centro de nossas Bíblias está o Salmo 90. O contraste esplêndido feito por Moisés entre a natureza eterna de Deus e a natureza passageira do homem. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Salmos 90, do 1 ao 4. Note, a eternidade de Deus tem gerações e sem fim comparada à brevidade, como de gramas e flores do homem. Não limitado pelo tempo, Deus sempre existiu e sempre existirá. Os anos não têm qualquer poder sobre ele e ainda assim ele determina o nosso tempo. Moisés responde a esse conhecimento com uma súplica. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmos 90, 12. Ensina-nos. Nós temos algo a aprender com sua eternidade e nossa efemeridade. Ajuda-nos a entender a sabedoria de contar nossos dias. Eu tinha 27 anos quando aprendi que meus dias estavam contados. Meu entendimento veio na forma de uma ligação inesperada. Segurando meu filho de 6 meses, grávida de 2 meses de minha filha, ouvi sem compreender a explicação do médico de que eu tinha um melanoma, a forma mais maligna de câncer de pele. Eles retiraram um pedaço de pele profundo e largo da parede do meu então crescente abdômen. Quando você ouve um diagnóstico de câncer, você não pode fingir que não ouviu. Mesmo com um tratamento bem-sucedido, ele muda a forma como você conta seus dias. Foi-me dada uma oportunidade que muitas moças de 27 anos não tiveram. A oportunidade de contar cada um dos meus dias como precioso. Quaisquer ilusões que eu poderia ter de que essa vida duraria para sempre foram efetivamente removidas. Aprendi uma perspectiva que muitos não entendem até que o processo de envelhecimento comece sua lição fiel sobre a fragilidade humana universal. Eu não tive que esperar por rugas nem por uma operação na bacia. Meu Pai Eterno me ensinou desde cedo a buscar o chamado sagrado de viver bem este dia. A experiência me marcou. Talvez você possa se identificar, diferentemente de minha cunhada e dos milhares de outros da minha geração que marcaram seus credos em suas peles. Eu não fiz uma tatuagem não porque eu desaprovo, mas porque eu já fui suficientemente marcada. Tenho uma cicatriz brilhante que, se você for ver, não forma qualquer padrão aparente, mas aos meus olhos mais legível que qualquer tatuagem, ela forma as palavras amanhã, se Deus quiser. Vivemos de maneira diferente quando consideramos o futuro como um lugar ao qual iremos, se Deus quiser. Deus não me deve os 70 ou 80 anos de que Moisés fala no Salmo 90. Cada ano que ele dá é um presente, gracioso e imerecido. Graças sejam dadas a Deus não apenas pelos anos em que Ele me tem preservado, mas pelos anos que ordenou para mim, perfeitos em número e conhecidos somente por Ele. Quão ciente você está de que seus dias estão contados? Quão disposta você está para pedir que o Senhor lhe ensine essa preciosa verdade?
Nos versos de desfecho do Salmo 90, Moisés faz um último pedido memorável a Deus. Ele pede não uma vez, mas 2 vezes que nos nossos 70 ou 80 anos tivessem um impacto que sobrevivesse a esse tempo. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui está uma verdade memorável. Deus é capaz de trazer resultados eternos de nossos esforços limitados pelo tempo. Isso é o que Jesus indica quando ele nos diz para ajuntarmos tesouros nos céus ao invés de na terra. Quando investimos nosso tempo no que tem importância eterna, nós ajuntamos tesouro nos céus. Deste lado da vida, os únicos investimentos com importância eterna são as pessoas. Viver bem este dia significa priorizar relacionamentos a ganhos materiais. Não podemos levar conosco nossas coisas quando morremos, mas, querendo Deus, podemos alimentar o faminto e vestir o necessitado de tal forma a produzir um resultado eterno. Podemos proferir palavras que, pelo favor do Senhor, se transformam em palavras de vida. Esse é o chamado do missionário, do magnata e da mãe de filhos pequenos, usar seu tempo para impactar as pessoas por toda a eternidade. Muito depois de gerações amadas que debatem sobre tatuagem ao redor da mesa se tornarem pó, muito depois de sua geração sumir como a grama, o Deus de todas as gerações permanecerá. Graças sejam dadas ao Deus, para quem 1000 anos são como ontem, o Deus que é de eternidade a eternidade. Graças sejam dadas a Deus pelo limite de tempo, ao qual estamos restritas e Ele não. Deus eterno, prospera a obra das nossas mãos. Versículos para meditação. Salmo 90, Eclesiastes 3, do 1 ao 15, Mateus 6, do 25 ao 34, Tiago 4, do 3 ao 16 e Apocalipse 1, 8. Perguntas para reflexão. Número 1. Como você tem sido atraída para habitar pecaminosamente no passado ou no futuro ao invés de no presente? Número 2. Qual tentação é maior para você? Preguiça ou superocupação? Número 3. Se os nossos investimentos eternos devem ser em pessoas, quais dos seus relacionamentos precisam de mais atenção? Liste seus nomes abaixo. Como base na sua resposta, quais usos específicos do seu tempo deveriam aumentar? Quais deveriam diminuir ou ser eliminados por completo? Número 4. Quão ciente você está de que seus dias estão contados? Como seu nível de consciência sobre isso afeta o modo como você adora a Deus e o modo como você ama e serve os outros? Oração. Escreva uma oração ao Senhor, confessando o seu desejo de habitar em algum lugar que não seja o presente. Peça-lhe que a ajude a contar os seus dias, tratando cada um deles como precioso. Agradeça-lhe pelos bons dons que ele deu a você hoje. Louve-o pelo fato de que de eternidade a eternidade, ele é Deus.